Você já teve aquela sensação de que tudo ao seu redor perdeu o sentido? Como se, de uma hora para outra, tudo que você construiu com tanto esforço tivesse simplesmente quebrado? Relacionamentos, sonhos, planos, confiança, identidade, tudo desabando como se a vida tivesse puxado o tapete sem aviso prévio? Se isso já aconteceu com você, ou está acontecendo agora, respira fundo, porque esse vídeo é para quem não sabe mais por onde começar. Para quem se olha no espelho e já não reconhece mais quem vê. Para quem se sente esgotado, ferido, traído e ao mesmo tempo sem forças para reagir. Mas também é para quem ainda carrega, mesmo que bem no fundo, uma vontade de não desistir. Uma centelha de esperança. Uma dúvida persistente: será que ainda dá tempo de recomeçar? Dá. E não só dá, como é possível se reerguer mais forte, mais consciente e mais verdadeiro do que nunca. Mas isso não acontece do nada. E é exatamente sobre esse caminho real, doloroso, mas transformador que a gente vai conversar aqui. Vamos falar sobre como se reerguer quando tudo desaba. Não com frases prontas ou soluções mágicas, mas com verdades que talvez você precise ouvir agora. Com coragem, com presença, com humanidade. Pode ser que você esteja aqui por causa de uma traição. Alguém em quem você confiava quebrou algo dentro de você. Ou talvez foi a vida, de uma forma mais sutil, que te levou a perder sua identidade. Você se doou tanto, se adaptou tanto, que já não sabe mais quem é. Já não sabe mais o que sente, o que quer, o que te move. E sabe qual é uma das dores mais silenciosas e perigosas que existem? Perder a si mesmo, tentando manter o que já não fazia sentido. A gente insiste em manter relações que nos ferem, empregos que nos adoecem, rotinas que nos esvaziam, tudo em nome da estabilidade, da imagem, do medo. E quando tudo isso desaba, por fora ou por dentro, é como se a vida tivesse de algum jeito nos obrigando a parar, a olhar, a ouvir o que ignoramos por tanto tempo. E aí vem o vazio, vem a sensação de estar perdido, vem a vergonha, a culpa, o medo, e com eles o pensamento que mais paralisa: eu não sou suficiente. Ou ainda pior, eu mereci isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza: ninguém merece ser traído, abandonado ou desrespeitado. Ninguém merece se sentir invisível, ignorado ou quebrado. Mas mesmo quando isso acontece, e infelizmente acontece, a culpa não é sua. A responsabilidade da dor que o outro causou é dele, não sua. O que é seu a partir de agora é o que você faz com isso. E o primeiro passo para se reerguer quando tudo desaba é esse: se separar da dor que te impuseram. Separar o que aconteceu de quem você é. Você não é a traição que sofreu. Você não é a rejeição que sentiu. Você não é o abandono, a falência, o fim. Você é quem sobreviveu a tudo isso. E mais do que sobreviver, você está aqui, agora, procurando entender como dar o próximo passo. Isso por si só já é sinal de força, mesmo que você não sinta isso agora. Mas vamos ser reais. Recomeçar depois de uma traição, de uma perda, de um colapso interno, não começa com motivação. Começa com reconhecimento. Com a coragem de dizer: eu não estou bem. Com a humildade de admitir: eu preciso de ajuda. Com a sinceridade de aceitar: eu não posso mais viver assim. E isso não é fraqueza, isso é força bruta. Porque o mundo inteiro vai tentar te convencer de que você tem que dar conta de tudo, que precisa ser forte, sorrir, seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas a verdadeira força está em parar, em sentir, em reconhecer o tamanho do buraco e ainda assim escolher sair dele. Você não precisa se levantar rápido, você só precisa não desistir de levantar. E aqui vai uma verdade que talvez você nunca tenha escutado. Quando tudo desaba, é a sua chance de reconstruir sem as mentiras que você acreditava. Sem as relações que te feriam. Sem as relações de si que você criou para agradar os outros.
sem a vida que você vivia no piloto automático só para sobreviver. Quando tudo desaba, dói, mas também liberta. Liberta você de tudo que já não fazia sentido. Liberta você da obrigação de manter o que já estava morto. Liberta você da máscara da força e permite que você viva com verdade. E olha, vai ter dias em que você vai sentir raiva. Vai querer respostas, vai se culpar por não ter visto antes, por ter confiado demais, por ter se doado tanto. E tudo isso faz parte. Você tem o direito de sentir tudo o que sente. Mas aos poucos, vai chegar o momento em que você vai olhar para tudo isso e entender. Não foi sobre fraqueza, foi sobre coragem. Coragem de amar, de acreditar, de tentar. E agora, coragem de recomeçar. E eu sei, talvez você ainda esteja no olho do furacão, ainda tentando entender o que aconteceu, ainda juntando os cacos. E eu quero te lembrar que ninguém reconstrói do dia para a noite. A cura não é um evento, é um processo. É um passo por vez, um gesto por dia, uma escolha consciente. Hoje eu vou cuidar de mim. Você pode começar devagar, pode ser escrevendo tudo o que sente, pode ser voltando a fazer algo que gostava e abandonou. Pode ser simplesmente parando de se culpar. Mas recomece, porque a sua história não acaba aqui. Você ainda tem muito para viver, muito para descobrir sobre si, muito para construir, e dessa vez com base sólida, com verdade, com você no centro da própria vida. E se esse conteúdo está te tocando, se faz sentido para você, eu te peço, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que esteja precisando ouvir isso. Porque tem mais gente do que você imagina vivendo esse vazio em silêncio. E às vezes um vídeo como esse é o começo de um novo caminho. A sua vida não acabou, ela só mudou de rota. E talvez, só talvez, essa rota leve você para um lugar ainda mais bonito. Quando tudo desaba, a primeira coisa que a gente perde não é o chão, é a referência. A gente não sabe mais para onde ir, no que acreditar, em quem confiar. Tudo parece confuso, tudo parece errado, até a gente mesmo. E é nesse ponto que começa o segundo estágio do recomeço: reconstruir a própria identidade. Quem é você agora depois do que viveu? O que ainda faz sentido? O que você quer levar com você e o que precisa deixar para trás? Essa é uma das etapas mais desafiadoras e mais transformadoras. Porque por muito tempo a gente se define pelas relações, pelos papéis que exerce, pelas máscaras que veste para se encaixar. Mas quando tudo desaba, você se vê de frente com algo que talvez tenha evitado por anos, a sua essência. E aí vem o medo, o vazio, a sensação de que não se conhece mais. Mas também vem uma oportunidade única, se redescobrir. Se perguntar com honestidade: quem eu sou agora? O que é importante para mim de verdade? O que me faz bem? Não o que esperam de mim, mas o que realmente me nutre. Esse processo não acontece de fora para dentro. Ele começa em silêncio. Começa quando você para de tentar preencher o buraco com distrações e começa a ouvir o que realmente precisa. E sabe o que você pode encontrar aí dentro? Não só dor, mas desejos antigos que você engavetou, sonhos esquecidos, intuições que você ignorou, verdades que você calou. É como se o desabamento tivesse tirado tudo de cima de você. As camadas, os pesos, os condicionamentos, para revelar algo que sempre esteve aí, a sua verdadeira voz. E talvez você tenha medo de ouvi-la, porque ela vai te dizer coisas que você não queria admitir. Vai te mostrar verdades que exigem coragem para encarar. Mas também vai te libertar, vai te devolver a você mesmo. E essa é uma das maiores vitórias que você pode conquistar. A partir daqui, você começa a perceber que o recomeço não é sobre voltar a ser quem você era antes. É sobre se tornar quem você nunca teve espaço para ser. E isso muda tudo. Porque quando você se reencontra, você começa a fazer escolhas diferentes. Você começa a dizer não com mais firmeza. Começa a dizer sim com mais verdade.
começa a se colocar como prioridade sem culpa. E uma coisa poderosa começa a acontecer. Você para de pedir permissão para existir. Quantas vezes você se encolheu para caber num relacionamento? Quantas vezes você se silenciou para evitar conflito? Quantas vezes você se adaptou, se moldou, se amolou, tudo para não perder o outro? E no fim, quem você perdeu foi você. Mas agora você tem uma nova chance de não se perder mais, de se respeitar, de colocar limites, de se amar de forma ativa, prática, diária. Porque amor próprio não é sobre frases de efeito, é sobre decisões. É sobre dizer, eu não aceito mais viver assim. É sobre agir com firmeza diante do que te machuca. É sobre não negociar o que te faz mal. E isso não significa endurecer o coração. Pelo contrário, significa abrir espaço para amar de um jeito mais leve, mais maduro, mais verdadeiro. Amar sem se perder, sem se diminuir, sem precisar se machucar para ser aceito. Talvez agora você esteja em um ponto em que o que mais dói é a dúvida. Será que algum dia eu vou me sentir inteiro de novo? E a resposta é sim, vai. Mas você vai se sentir inteiro não porque as feridas sumiram, mas porque aprendeu a viver com elas com mais compaixão. Você vai parar de se culpar. Vai entender que fez o melhor que podia com o que sabia na época. Vai perdoar quem não pôde te dar o que você precisava, não por eles, mas por você. E principalmente, vai se perdoar. Porque tem algo muito forte que acontece nesse processo. Você começa a entender que o que desabou não te destruiu, te desconstruiu. E a desconstrução é o primeiro passo da reconstrução. E aí vem um momento bonito, o de tomar posse da própria vida. Você começa a entender que não precisa mais esperar que alguém venha te salvar, porque quem vai te tirar desse lugar é você. Com apoio, com ajuda, com ferramentas, sim, mas com a sua decisão diária de seguir. E cada passo que você dá nesse novo caminho constrói algo que ninguém mais pode construir por você: a sua liberdade emocional, a sua independência interna, a sua paz. E se eu puder te dar um conselho agora, seria esse: não tenha pressa, mas também não desista. Não se cobre voltar a ser quem era antes. Não tente acelerar um processo que precisa de tempo, mas também não se acomode na dor como se ela fosse eterna, porque não é. O que você sente agora não define o que você vai sentir para sempre. O que te aconteceu não é o que vai te acompanhar por toda a vida, mas a forma como você escolhe lidar com isso sim muda tudo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque tem algo dentro de você que ainda acredita. Talvez bem pequeno, talvez quase apagado, mas ainda existe. E é nele que você vai se apoiar. Porque a vida ainda tem muito para te mostrar. E você ainda tem muito para viver, para descobrir, para amar. Só que dessa vez, de um lugar novo, um lugar onde você se respeita, onde você não implora por migalhas, onde você entende que merece uma vida inteira e não metades. E quando você começa a reconstruir tudo do zero, algo muito forte acontece. Você se torna consciente do que antes aceitava sem perceber. Você começa a enxergar com clareza os padrões que se repetiam, as concessões que pareciam pequenas, mas te custavam pedaços de si. As relações que chamavam de amor, mas vinham carregadas de controle, de silêncio, de ausência. E dói ver isso. Dói perceber que por tanto tempo você se contentou com menos, que você se adaptou ao pouco porque achava que era tudo que podia ter, que você confundiu sobrevivência com amor. Mas esse olhar, por mais difícil que seja, é o que te liberta. Porque a partir do momento em que você vê com clareza, você já não consegue mais fingir que não viu. Você já não consegue mais voltar para um lugar que te adoece. Você já não se encaixa onde precisa se diminuir.
Isso é evolução. Isso é cura. É você dizendo para si mesmo: eu não quero mais viver anestesiado. Eu não quero mais me apagar para que o outro brilhe. Eu não quero mais carregar o peso de sustentar uma vida que não me representa. E aqui entra algo essencial: o autocuidado real. Não aquele autocuidado romantizado, de banho demorado ao spa. Isso é gostoso, claro. Mas eu tô falando do autocuidado que exige posicionamento. O autocuidado que diz não, mesmo quando você tem medo de desagradar. Que se afasta, mesmo quando sente falta. Que escolhe a paz, mesmo que pareça solidão no começo. Porque você começa a entender que solidão não é estar só. É estar com quem não te vê. E que paz, de verdade, não é ausência de dor. É presença de verdade. E a sua verdade, por mais dolorosa que seja agora, vai te levar para um lugar mais leve. Mas isso só acontece quando você para de fugir de si. Quando você para de tentar voltar a ser quem era antes. E começa a aceitar o que está nascendo agora. Porque algo novo está nascendo aí dentro. Algo que talvez você ainda não entenda completamente, mas que já começa a se manifestar em pequenas atitudes. Na forma como você se posiciona. Na forma como você se ouve. Na forma como você começa, aos poucos, a se respeitar. E isso vai crescendo. Você vai percebendo que a dor começa a mudar de forma. Que ela já não te paralisa como antes. Que mesmo sentindo, você se move. Você vive. Você continua. E é isso que é se reerguer. Não é esquecer o que aconteceu. Não é fingir que não doeu. É olhar para tudo isso e dizer: mesmo assim, eu sigo. Mesmo assim, eu escolho continuar. Mesmo assim, eu me amo o suficiente para não desistir de mim. E se tem uma coisa que você precisa levar com você a partir de agora, é isso. O que te aconteceu não define quem você é. A traição não te faz menos digno de amor. O abandono não te faz menos valioso. A queda não apaga a sua força. O colapso não cancela a sua capacidade de recomeçar. Tudo o que você viveu até aqui te preparou de alguma forma para esse momento, para esse ponto de virada, para essa nova chance de se levantar com mais consciência, com mais presença, com mais verdade. E sim, ainda vai doer às vezes, ainda vai dar saudade, ainda vai bater insegurança, mas você não vai mais se abandonar, porque agora você sabe. Sabe que merece mais, sabe que pode mais, sabe que a dor te atravessa, mas não te define, e que o recomeço, por mais difícil que pareça, é o presente mais honesto que a vida pode te dar. Você não precisa voltar a ser forte como era antes. Você pode ser forte de outro jeito agora. Mais sensível, mais inteiro, mais consciente de quem é. E se em algum momento você voltar a cair, e pode acontecer, lembra disso. Você já se reergueu uma vez. E pode fazer isso de novo, quantas vezes forem necessárias. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando ninguém vê o que você está sentindo, mesmo quando tudo desaba, porque você tem você. E isso agora é o que importa. Você tem dentro de si tudo o que precisa para seguir, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem ter todas as respostas. E o mais importante, você não precisa ser perfeito para recomeçar. Você só precisa estar disposto a ser verdadeiro. Consigo, com os outros, com a vida. E eu te agradeço por ter chegado até aqui, por ter permitido essa conversa, por ter olhado para dentro de si com coragem, por ter escolhido de algum jeito não desistir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa se reerguer. Escreva nos comentários: "Vou reerguer". Assim saberei que você assistiu o vídeo todo. Porque quando a gente entende que não está sozinho, tudo fica mais leve. E quando a gente escolhe continuar, mesmo em pedaços,